Oi, gente. Caiu aqui a. Aqui não tem não. Mudamos aqui o computador. Estão me vendo bem aí? Melhorou? E haja luz. Pronto. Chama essa pessoa para. Não. Saiu? Eu acho que vai ter que fazer uma live nova. Não precisa não. Avisa, tá numa live nova, galera. Mas já tá todo mundo saindo, só tem 4 aqui. 7. Então coloca, tá numa live nova. Gente, volta aí, gente. Não fuja não, hein? Vou puxar vocês pela orelha, hein? Vou continuar aqui. Tudo bem aí? Só tem 3 pessoas, eu calei com ela. Não, aqui tem 7. Está numa live nova? Voltando aqui. A Raabe, a melhor parte do texto, meu celular acabou a bateria aqui. A Raabe, ela criou uma ideia para salvar aqueles espias. E essa ideia também é derivada da graça de Deus. Recapitulando aqui, para a gente não perder o fim da meada. O Senhor agiu sobre o povo, andou com o povo na passagem do Mar Vermelho. E essa notícia chegou lá em Jericó. Os reis dos amorreus foram vencidos. Esses reinos aqui foram vencidos. E essa notícia chegou lá. E tremeu o coração de Raabe, a prostituta. A ponto dela dizer: porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Essa mulher virou crente. A graça de Deus fisgou ela, pegou ela. E por conta disso, ela usa de benevolência com aqueles espias e ela oculta, ela mascara para o rei de Jericó que ela estava com aqueles homens em casa, porque aquilo era coisa de Deus. De maneira que ela, alcançada por essa graça, ela se mostra guerreira. Ela fala assim: olha, assim, vocês vão vir aqui, e assim como eu usei de benevolência, de misericórdia com vocês, eu queria que vocês usassem comigo. Mas ela não fala só comigo, ela fala também com o pai, com a mãe, com os seus pais, com a sua família. Quando a salvação encontra a vida da gente, a gente fica preocupado com os nossos, com a salvação dos nossos. Ela está guerreando, ela está lutando pela sua família. Ela está honrando os seus pais, ela está honrando a Deus, porque a graça de Deus encontrou o coração dela. Então você que é crente, que não está preocupado com família, tanto faz como tanto fez quem é salvo e quem não é, achando, fulano não merece, Beltrano é uma peça rara, é um chatão de galocha, uma chatona de galocha, não suporta fulana, sabe? Talvez você se esqueceu que a graça de Deus encontrou Raabe. A graça de Deus encontrou Raabe, a graça de Deus te encontrou. Ou você é o mais bonitinho de todos, né? Ou você é uma ovelha felpuda, a mais bonitona de todas. Acho que não, né? Então a graça de Deus encontrou Raabe, e Raabe quis que essa mesma graça fosse para os seus pais, para a sua família. Ela estava preocupada com os seus, com a salvação dos seus, não só do seu próprio pelo. E ela não usou aquela frase que muita gente usa, salve-se quem puder. Ela não usa-se desse expediente, ela está preocupada com quem conhece. Eu lembro-me quando a graça de Deus me encontrou, eu não conhecia essas coisas da Bíblia. Eu lembro-me que eu fui levar o evangelho para minha casa. Minha mãe era afastada do evangelho. Minha mãe era afastada, cantou no coral da Igreja Batista, terceira Igreja Batista de Macaé. Afastada do evangelho. O meu pai não queria saber de crente, achava que pastor só existia para roubar dízimo dos outros. A minha irmã era uma católica de carola, fez primeira comunhão, fez tudo. Não é?
E eu fui levar o evangelho para minha família. E quando eu percebi que a família já tinha ouvido o evangelho, eu fui cuidar de outras coisas. Enquanto eu cuidava das outras visitas de outras pessoas em Deus, amigos, conhecidos, levando Jesus para essas pessoas, Deus foi lá e salvou minha família. Deus salvou meu pai, salvou minha mãe, salvou minhas irmãs. Deus salvou. Então, alguém que é alcançado por Deus é alguém que se preocupa com a família. Eu estou repetindo família aqui um monte de vezes, né? Preocupado com os pais, seus progenitores. Progenitores, quando você fica preocupado com pai, mãe, avô, avó, tio, tia. Ih, aquela tia jararaca que eu tenho, pastor. É, aquela tia jararaca. Raabe intercedeu pelos seus pais. Ela foi pedir pelos seus pais. Pedir. Isso é a graça de Deus quem faz. A graça de Deus que salvou ela, que fez ela pedir misericórdia, que fez ela preocupar-se com a sua família, é a graça de Deus que tem ideias. Ela teve uma ideia de como salvar aqueles homens. Ela pegou uma corda, a Bíblia chama de cordão de fio de escarlata, e ela joga pela janela para aqueles homens serem salvos. E isso ficou marcado na mente daqueles dois espias, porque o acordo entre eles de que quando o povo de Deus chegasse a Jericó, e você conhece a história, a casa que tivesse aquele cordão de escarlata era a casa que queria ser salva. Reparou? E é interessante que esse cordão aí faz lembrar de Jesus na cruz, derramando o seu sangue na cruz. Faz lembrar isso. Faz lembrar da nossa redenção. Ou seja, ela foi iluminada pelo Espírito para salvar aqueles dois espias, usando alguma coisa que tem relação com a graça. Ou seja, aquela corda que desce pela janela para a salvação daqueles homens, eles não subiram pelaquela corda para a janela. Eles desceram. Lembra de Zaqueu? Zaqueu sobe depressa numa árvore para ver quem era Jesus. Ele era de pequena estatura, era anão. Jesus, quando vê ele, a Bíblia diz que quem vê quem primeiro? Não foi Zaqueu quem viu Jesus primeiro, embora Zaqueu estivesse em cima de uma árvore. Foi Jesus quem viu Zaqueu primeiro do que Zaqueu. E quando Jesus vê Zaqueu, a primeira coisa que Jesus diz é: Zaqueu, desce depressa. A salvação estava para Zaqueu em obedecer a Jesus, e a obediência, a palavra de Zaqueu para Jesus é descer depressa. O cordão de escarlata era para que aqueles homens que foram salvos, e a salvação estava marcada ali com com o símbolo daquilo ali, com a marca da cruz, o sangue derramado na cruz. Lá no Novo Testamento a gente vê isso. É para descer, não é para subir, é para descer. A graça de Deus trabalhou na mente de Raabe para salvar aqueles homens que iam descer por aquela corda. Descer, não é subir, descer. Eliseu, quando é procurado por Josafá e mais alguns outros reis, porque o negócio estava brabo, era deserto, o gado estava morrendo, os animais estavam morrendo, havia seca no deserto, Eliseu chega para eles e fala assim: o clima está pesado, hein? Me chama um tangedor porque o negócio está pesado aqui. O tangedor veio e tocou lá um instrumento, está lá no segundo livro dos Reis, capítulo 3. E quando toca o instrumento, a Bíblia diz que veio o poder de Deus sobre Eliseu. Veio de onde? Veio de cima. Desceu o poder de Deus sobre Eliseu. Quando o poder de Deus veio sobre Eliseu, Eliseu abre a boca e profetiza. E disse: fazei neste vale covas e covas. Covas e covas. Ou seja, para fazer cova, ninguém faz cova mirando para o teto. Cova é para o chão, é se abaixar, se humilhar, pôr a mão na terra, cavar, escavar buraco, ou seja, descer. É necessário descer. Quando Naamã procurou o mesmo profeta Eliseu, querendo cura para ele, Eliseu disse para ele o seguinte: vai mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Ou seja, vai tomar banho.
vai tomar banho. Mergulhar é descer, querido. Desce lá 7 vezes. A salvação para esses espias era descendo por aquela corda. A salvação na cruz, por aquele sangue que desceu da cruz, diz para mim e para você que temos que descer. Está entendendo, não? A graça que gerou essa ideia na mente de Raabe. Raabe faz parte da genealogia de Jesus. Uma prostituta que foi salva, alcançada por essa graça. Raabe teve a ideia de pôr uma corda de escarlata para que aqueles homens fossem salvos. Salvos descendo. A salvação está para baixo, querido. Você quer ir para o céu? O caminho do céu é descer. O caminho do céu é se colocar na condição para receber o lavar regenerador do Espírito, o lavar do Espírito e o lavar do sangue de Jesus que vem sobre você. Essa é outra coisa maravilhosa que a graça de Deus trabalhou na vida de Raabe. Aí aqueles homens impactados com a ideia de Raabe, promovida não por ela, mas pela graça de Deus, eles disseram: a gente vai chegar aqui, a gente vai retornar aqui, a gente vai embora, a gente vai retornar aqui, minha senhora. Quando a gente retornar, a casa da senhora, a casa que tiver esse cordão de escarlata pendurado nela, vai ser a casa que vai ser salva e quem está dentro vai ser salvo. Aí o versículo 21 fala o seguinte: ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles foram embora. Se foram. Despediu e eles foram. A ordem sequencial do texto é essa. Aí, ou seja, eles foram para dar relatório para Josué preparar o povo, para Josué arregimentar o povo, para Josué levantar de madrugada, santificar o povo. Isso está tudo no capítulo 3. Santificar o povo, ter uma orientação de Deus para esse negócio. A coisa ainda ia demorar. A vinda dos filhos de Israel a Jericó ainda iriam levar algum tempo. Mas quem tem fé, diz que tem fé. Não deixa para amanhã. A Bíblia diz: então os despediu e eles foram embora. Se foram. Aí a Bíblia dá um ponto e vírgula. Versículo 21. E ela atou o cordão de escarlata à janela. A pergunta que não quer calar é a seguinte: já era para agora o cordão de escarlata, que era um sinal para a chegada dos filhos de Israel, tempos depois, para ver, precisava ela colocar aquele cordão para o lado de fora, para que quando os filhos de Israel chegassem, vissem aquela corda, os filhos de Israel iriam chegar naquela hora? Não, não iriam chegar. Não iriam chegar. Mas Raabe tinha fé. E quem tem fé, já logo se coloca na direção. Mesmo sabedora que os filhos de Israel viriam tempos depois, mas era o tempo dela de colocar o cordão de escarlata pelo lado de fora para dizer o seguinte para ela e para Deus e para sua família: a minha casa pertence a Jesus. Não só quando Israel chegar, mais do que Israel chegar, porque Deus já chegou na minha vida. E eu estou colocando para fora, eu estou testemunhando que a minha vida pertence a Jesus, pertence a Deus. Quem tem fé não se oculta. Quem tem fé se coloca publicamente como alguém que tem fé. Lembra da mulher com fluxo de sangue? Ela foi curada? Jesus pergunta: alguém me tocou, senti que de mim saiu o poder. Aí Pedro fala: Senhor, as multidões te apertam e te oprimem, e dizem quem me tocou. É difícil, não é, Jesus? Mas Jesus continua, insistiu: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu o poder. Alguém me tocou. Quem foi que me tocou? Quem foi que me tocou? A Bíblia diz: vendo a mulher que não podia ocultar-se, no meio daquela multidão trêmula, ela levantou e disse a causa e por que foi ela que tocou em Jesus. Quem teve uma experiência com Jesus não consegue se ocultar.
Essa é outra lição de quem recebe a graça de Deus. Tem pregador que não faz apelo. E eles entendem o seguinte: para que fazer apelo? Porque se a graça de Deus tocou, essas pessoas vão se revelar. Faz sentido, não faz? Porque lá na pregação de Pedro, Pedro pregou lá no capítulo 2, 3, por ali. Aí a multidão chega para Pedro: Pedro, você pregou aí, o que a gente faz agora? O que a gente faz agora? Quando eles perguntam: Pedro, o que é que a gente faz agora? Eles estão dizendo: nós já fomos alcançados por essa graça. Por essa graça, por esse poder. Raabe não precisava colocar estrategicamente o cordão para o lado de fora. Porque o cordão ia dizer para o exército de Israel que ela pertencia a Deus. Ia ser salve ela e a sua casa. Não, mas ela colocou antes. Porque quem tem o Senhor não se oculta. E ela põe para fora. E aqueles homens desceram por aquela corda, foram embora e ficaram mirando naquela casa e na corda vermelha. E aquilo ficou na memória deles. Testemunho de Raabe. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para você o seguinte: você que é crente, foi alcançado pela graça, independente de quem você seja, esteja você no presídio, esteja você no prostíbulo, esteja você nas drogas, esteja você embriagado, esteja você perdido, louco, seja você quem for. Seja você de família redondinha, de família quadradinha, de família polida, de família bronca. Seja você um tchurek da vida, uma Fiona da vida, seja você uma princesa da vida, um príncipe da vida, seja você quem for. Seja você filho de crente, seja você membro de igreja, seja você quem for. Quando a graça de Deus chega, ela faz você ter algumas reações. A primeira reação é dar testemunho de que Deus é Deus, no céu e na terra. Mostra sua preocupação não só com você, mas com a sua família. Sua família. Preocupado com a salvação da sua família. Raabe brigou, lutou, e se mostra oração. Lutou por seus pais. Quem é alcançado por essa graça tem ideias bíblicas. Raabe teve uma ideia de fazer uma corda vermelha para salvar aqueles homens. E a corda seria utilizada para descer. Aquilo vira um símbolo. Aquilo vira um anúncio do sangue de Jesus derramado na cruz. Quem é alcançado pela graça não vai esperar um culto público para dizer que é salvo pela graça. Aí pegou a sua corda vermelha e pôs para o lado de fora, dizendo: a minha casa pertence a Deus. Você pertence a Deus? Aí você vai falar com a boca cheia: pertenço. Você tem manifestações, reações de quem pertence a Deus? Você está preocupado com a sua família? Você ora pela sua família? Você ora pelos seus amigos? Ou salve-se quem puder. Como é que é isso aí? Quem tem o temor do Senhor, tem temor pela palavra do Senhor. Quem tem temor pela palavra do Senhor, procura cumprir a palavra do Senhor. A Bíblia diz: e será pregado o evangelho do reino a todas as nações. Então virá o fim. Jesus quer contar com gente salva para pregar o evangelho. E se a gente não pregar, as pedras vão clamar. Meu querido, mostre por que você veio. Mostre por que Deus te salvou. Raabe era uma prostituta. Ali foi fechado o prostíbulo. Ali foi fechado um prostíbulo. Ali alguém mudou de vida. A graça de Deus encontrou Raabe. O poder de Deus encontrou Raabe. O poder de Deus te encontrou. Então, querido, pensa nisso. Pensa nisso. Pensa nisso. Pensa nisso.
Raabe teve ideias inspiradas pelo Espírito. As tuas ideias são inspiradas pelo Espírito, ou você tem ideias que só querem te beneficiar? Aquilo que ela usou para beneficiar os outros foi a salvação dela. Acorda, escarlata. Bacana isso, né? Bacana isso. Aquilo que foi salvação para os outros foi salvação para ela e para sua família. Não tem como alguém dizer que é salvo e não está preocupado com a salvação do outro. Quem tem a salvação no peito tem esse bem, esse tesouro maravilhoso, vai querer passar isso para o outro. Você não é assim? Quando você descobre uma receita nova, você não passa adiante? Quando você descobre que tem um produto em promoção em certo lugar, você não diz, lá tem um produto bom, tem um remédio bom para isso, você não dá a receita, não dá dica, quando a coisa é boa para você? E você diz que a salvação é a coisa melhor da tua vida e você não fala de Jesus para ninguém? Não se preocupa. Sabe por quê? Porque você não tem isso como algo de maior valor na tua vida. Se você tivesse, você passaria adiante. Ai, gente, Deus está apertando a sua igreja. Deus está apertando a sua igreja. Deus está apertando a gente. Está apertando a gente. Primeiro, para fazer da gente crente, fazer com que venhamos a ser crente. Preocupar com a família, o resto deriva de um coração crente. Que hoje, você coloque pro lado de fora quem você é. De verdade. A Bíblia diz que com o coração se crê e com a boca se confessa. Põe para fora. Põe para fora. Põe para fora. Não é confessar mecanicamente, religiosamente, catolicamente. É confessar algo que está aqui dentro. Que o Espírito de Deus faça a obra na tua vida. Você que é esposo de uma esposa crente, até quando você vai enrolar Deus? Você que é esposa de um marido crente, até quando? Nem enrolar o marido, não. Enrolar Deus. Deus coloca do teu lado alguém crente. Imperfeita é imperfeita. Imperfeita, somos imperfeitos, mas é crente. Está ouvindo aí? Você está ouvindo aí a pregação do lado de uma pessoa crente? Deus está falando contigo, rapaz. Deus está falando contigo. Deus criou essa quarentena. Deus criou. Não foi o governo do estado, nem municipal, nem federal, nem mundial, nem a organização mundial. Foi Deus quem criou para você parar para ouvir. Eu tenho absoluta certeza de que você tem ouvido a palavra de Deus. Mas ainda você não colocou para fora. E Deus está te apertando. Que hoje seja o dia que você coloque para fora. Coloque para fora. Faça como Raabe botou o cordão por lá de fora. A salvação já estava estabelecida na vida dela e da sua família. Que seja assim na tua vida também. Amém, amado? Amém. O coração crê e a boca confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Se Ele é o Senhor, para quem confessa, se Ele é o Senhor, você é o servo dEle. Você é o escravo dEle. Ai, opressão, não. É escravo da liberdade. Não é essa liberdade que venderam para você, não. Não é libertinagem, é liberdade de verdade para você. Porque até agora, você é escravo do pecado. E a razão de Cristo ter morrido na cruz foi fazer com que você virasse o escravo da liberdade de Jesus.
Vida, levarei a vida. Estão me ouvindo bem, gente? Essa música é do Lucas Cartacho. Levarei a vida, profetizo vida, pois há uma fonte neste lugar, fonte de águas vivas. Vou botar o microfone aqui. Tira a capa. Só a parte da frente. Isso aqui. Fez? Vida, levarei a vida, profetizo vida, pois há uma fonte neste lugar, fonte de águas vivas. Levarei a vida, profetizo vida, pois há uma fonte neste lugar, fonte de águas vivas. Pisarei onde os pés jamais tocaram, gritarei onde nunca se ouviu a voz, profetizarei, pois o Jesus que não é comum está passando neste lugar. Gritarei, gritarei onde nunca se ouviu a voz, profetizarei, ossos secos se levantem, pois o Jesus que não é comum está passando neste lugar. Jesus não é comum, não, apenas se fez carne para mostrar o que ele fez. Ele cumpriu sua lei, e mesmo homem ele é o rei. Jesus não é comum, não, apenas se fez carne para mostrar o que ele fez. Ele cumpriu toda a lei, e mesmo homem ele é o rei. Para mostrar o que ele fez, ele cumpriu toda a lei, e mesmo homem ele é o rei. Amados irmãos, enquanto nós aqui louvávamos
Pregávamos sobre a prostituta Raabe, que recebeu a graça de Deus, que teve a sua vida mudada, entendeu a misericórdia, conheceu o poder de Deus, tremeu diante de Deus, preocupada com a sua família. Ela que brigou pela sua família. Ela que teve a iluminação do Espírito de pôr uma corda para o lado de fora, vermelha, simbolizando o derramado sangue de Jesus, pela qual corda desceram aqueles espias e foram salvos por aquela corda. Ela que recebeu a proposta de olha, nós vamos chegar aqui. E se a sua casa tiver essa corda pendurada, você e quem contigo tiver nessa casa vai ser salvo. Esses homens foram embora. E ela já colocou a corda lá, para dizer que a salvação tinha chegado naquela vida. E ela foi salva. Enquanto nós conversávamos sobre isso, adorávamos a Deus sobre isso, orávamos por Sabrina, 40 e poucos anos de idade, lutando há alguns anos contra um câncer devastador. Eu lembro-me que quando eu fiz a cirurgia bariátrica e perdi 25 quilos, eu doei minhas roupas e ela falou: pastor, mandou uma notícia para mim: pastor, eu sei que o senhor vai perder peso e se o senhor tiver roupa aí, o senhor é um homem de bom gosto. As palavras dela. Eu queria que o senhor me desse algumas roupas aí para dar para alguém aqui, ou seja, preocupado com quem estava à sua volta. E nós separamos uma boa quantidade de roupas e demos para ela distribuir para quem ela achava que devia distribuir. Preocupada com alguém. Preocupada com as pessoas, mesmo no leito da dor. Enquanto esse culto transcorria, enquanto nós orávamos até por ela, pedindo a Deus uma última palavra, Deus chamou ela para a glória. Sabrina não mais pertence a essa terra de sofrimentos, de lágrimas. Sabrina entrou para cantar naquele coral. Foi chamada, convocada pelo Eterno. Aquele que ela não viu com os olhos, mas entendeu no coração que é Deus, Ele é Deus, só o Senhor é Deus, pastor. Agora os olhos dela, que se fecharam para essa terra, abriram-se na glória. Ela está vendo a formosura do Senhor. Senhor, formoso és. Ela está cantando isso lá. Ela está cantando isso lá, gente. Sabrina partiu em torno de 19 e pouca da noite. E nós estamos já em memória dela, aquilo que Deus fez em sua vida. E esse dia maravilhoso que Deus a convocou. Nós estamos adorando a Jesus pela vida de Sabrina. E pedindo a Deus que Ele conforte o coração da sua família, seu esposo, seu filho, sua mãe, sua avó, Inácia. Que todos sejam cobertos por esse manto do conforto do Espírito Santo. Deus deu a última palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos cantar? Seja engrandecido. Sol. Pai, eu queria tanto ver. Não. Eu queria, pai, tanto ver? Vamos cantar a música, o nosso hino tradicional da ceia. Autor da minha fé. Vamos cantar. E você que não é crente, que não pôs para fora,
Raabe pôs para fora a corda de escarlate, cordão de fio de escarlate. É de você pôr para fora, dizendo: Jesus Cristo é o Senhor. Fala isso. Quem está ao teu lado aí, a tua esposa que é crente, ora com ela. Você que tem marido crente, ora com teu marido, ora com teu filho, ora com teus pais. Confessa Jesus como Senhor. Ó Pai, eu queria tanto ver meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens do mais puro azul. Onde nem sul, nem norte existirá. E em meio às lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao Autor da minha fé. Glória, glória ao Autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que, entre elas Sabrina, que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que invade a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao Autor da minha fé. Glória, glória ao Autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor.
Deus. Que o Senhor conforte os familiares de Sabrina, Menácia, Manuísa. Todos sejam confortados, abençoados pelo Senhor. Comunicamos o falecimento, o passamento, né, da nossa querida irmã Sabrina, agora no início da noite. Está com o Senhor. Descansou dos seus sofrimentos. E agora goza o gozo, as delícias, o conforto, a alegria da presença daquele que ela conheceu, Jesus. Raabe pôs o cordão para o lado de fora, dizendo com isso: pertenço a Jesus. Que com a sua boca você venha confessar Jesus Cristo, o Salvador. Amém, amado? Que Deus nos abençoe. Que Deus nos conforte. Você fique aí com essa parte, segunda parte da nossa live de hoje. Uma noite descansada a todos, amados. Depois a gente se fala no Zap.